Olá, meu aluno, seja bem-vindo a mais um simulado do Portal Silvio Sandi com o professor Pedro Henrique. Muito obrigado, Silvio, mais uma vez pelo convite. Meus alunos, muito obrigado pela audiência de sempre, tá legal? E vamos que vamos aí agora com um simuladinho para a gente pegar os principais aspectos da língua portuguesa que são cobrados pela nossa querida e amada banca ESAF, tá legal? Vamos fazer o simulado, como sempre faço, né, explicando cada questão, a solução de cada item, para que você entenda, compreenda aí o porquê de ter um gabarito A, B, C, D ou E. Tá legal? Bom, vamos lá. É um simulado que tem a parte de gramática e a parte de interpretação textual. Então, vamos começar aí com o texto 1. No Brasil existem 8 milhões de pessoas que têm diabetes e outros 162 milhões que podem não ter. Diabetes mata mais do que a AIDS. É uma doença tão grave que é a quarta causa de morte no país. A Organização Mundial da Saúde calculou que até o ano de 2025, mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrerão com o diabetes. E boa parte deste número serão de brasileiros. No Brasil, a SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, criada pelos maiores especialistas de diabetologia do país, atua permanentemente no campo da prevenção e controle do diabetes. Beleza. Preste atenção, olha o uso do imperativo. O maior remédio para combater o diabetes e suas causas é usar a cabeça. Para mudar este quadro, você precisa mudar os hábitos alimentares e o estilo de vida. Evite a obesidade e tenha uma atividade física regular. Faça sempre a coisa certa. Em caso de dúvidas, consulte um especialista e nunca esqueça que evitar o diabetes é uma questão de bom senso. Mais uma vez, ligando aí a usar a cabeça. Praticar exercícios e ter uma alimentação saudável e equilibrada, esse é o melhor caminho para viver feliz, com ou sem diabetes. Lutar contra a obesidade previne o diabetes. Logo, coma menos, caminhe mais. Tá legal? Bom, então nós temos aí, primeiro, um texto bacana, falando aí sobre a prevenção aí do diabetes, falando sobre saúde, e isso é muito bacana, sempre interessante, um texto aí agradável de ser lido, só que eu tenho que tomar um cuidado danado. Por quê? No Brasil existem 8 milhões de pessoas que têm diabetes. Então, 8 milhões têm diabetes. E os outros 162 podem não ter. Aqui não tenho dúvida se tem ou não tem. Aqui a dúvida é se vão continuar não tendo. Então, aqui, 8 milhões. 8 milhões tem. E 162 milhões não tem. Pô, Pedro, como assim? Com plural aí. 162 milhões não tem. Então, como assim não tem? O título está dizendo isso. E o texto ele comprova isso. E diz assim, cara, se quiser continuar não tendo diabetes, é uma coisa, usa a cabeça. É uma coisa de bom senso, é uma questão de bom senso. Praticar exercícios físicos, ter uma boa alimentação, de acordo com o texto. Então, são detalhes, porque quando você olha e outros 172 milhões que podem não ter, o cara pensa, será que eles têm? Será que eles não têm? Não. Eu sei que 8 tem e 162 não tem. E podem continuar não tendo. Bom, então nós temos aí questão número 1. O assunto tratado ao longo do texto tem a função textual de quê? De discutir sobre os maus hábitos alimentares. Ele até fala sobre os maus hábitos alimentares, mas não é só sobre isso. Apresentar o exímio trabalho que a SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, realiza permanentemente. O texto tem esse objetivo? Não. Ele usou a SBD como argumento de autoridade, para trazer mais credibilidade ao texto. Só. Então, na verdade, o autor do texto, ele falou e ele colocou uma autoridade no texto para que o seu texto ficasse com mais credibilidade. Entendeu? Então, isso é muito comum
um texto dissertativo argumentativo. Não tem jeito, é muito comum. O momento do convencimento, quando você não é especialista, ele coloca frases, trechos de especialistas para trazer mais credibilidade ao texto, beleza? Então, não, ele até fala disso, mas o foco do texto não é esse. Né? Discorrer sobre os males causados pela falta de uma atividade física regular fala disso também. É interessante que se você marca a letra A, você tem que marcar a letra C. Por quê? Porque uma fala de mau hábito alimentar e a outra fala de atividade física. E o texto fala dos dois. Então as duas são incompletas. Eu posso excluir. A letra B, não. O texto não tem esse objetivo, não tem esse foco, né? Essa espinha dorsal. Não é isso. Ele até fala sobre. O texto quis o quê? Provar que a AIDS é uma doença na prática menos perigosa do que o que se imagina. Claro que não. Ele só usou a AIDS para fazer uma comparação. Porque para o ignorante, ou seja, o desprovido de conhecimento, não é no sentido literal, no sentido denotativo da palavra ignorante, quando a pessoa pensa assim, caramba, quem não era da área da saúde, o que é pior, diabetes ou AIDS? E todo mundo, AIDS. O que mata mais? AIDS. A gente não sabe. Então ele jogou logo uma doença, né, que é mais popular em relação à crueldade, vamos dizer assim, e falou que diabetes mata mais do que essa doença, né? Então isso aí foi alvo de uma comparação já para induzir o leitor a falar sobre a saúde e tal, para evitar diabetes. Então, a letra E, advertir os leitores quanto à necessidade de se evitar o diabetes, com certeza, gabarito letra E, não tem dúvida, né? Até por eliminação você mata a letra E, tá legal? Bom, então, número 1, letra E. Número 2, os números apresentados nas duas frases, né, que formam o título têm função textual, ele diz os números. E os números, 8 milhões e 162 milhões, tá aqui, ó, 8 e 162. Esses são os números. Aqui, 8 tem e 162 milhões não possuem diabetes. Essa foi a leitura do texto que nós fizemos. Apresentar na primeira frase prioritariamente o valor de fato e na segunda de hipótese. Não é hipótese na segunda, é fato. 162 não tem diabetes. Indicar que o número 8 milhões deve ser entendido como um número aproximado? Não, porque num texto de concurso público você tem que ir literalmente naquilo que está escrito. Se ele disse 8 milhões, são 8 milhões. Se ele falasse a cerca de, né, ou cerca de 8 milhões, aproximadamente 8 milhões, beleza, mas ele não diz isso. Então ele não tem que entender como um número aproximado. Ele tinha que ter uma palavra que causasse essa imprecisão, né? Então aí não faz sentido você colocar. Né? Normalmente, eu até coloco essa expressão aqui, ó, cerca de. O cerca de, que tem o valor de aproximadamente. Né? Valor de aproximadamente. Então você tem aí, tá? Então, letra A também está fora. Letra B também. Indicar que mais 162 milhões de brasileiros podem estar com diabetes? Não. Eles não estão com diabetes. Isso é fato. Indicar que a segunda frase implicita a maior probabilidade de ter diabetes? Não, eles não têm diabetes. Ponto. E indicar que no Brasil o número de pessoas não diabéticas, ou seja, 162, ainda é muito maior do que o de pessoas diabéticas. 8. Sim, está falando de mais de 20 vezes o valor. É um número muito maior. Né? Muitos alunos escrevem, né? Me mandaram aí o retorno, né? Professor, poxa, mas esse muito maior aí eu achei um exagero. Não é um exagero você falar que 162 é muito maior do que o 8. Não é um exagero. O exagero é você falar que o 10, por exemplo, é muito maior do que o 8. Realmente não. Mas está falando de 8 para 162, 20 vezes mais. É muita coisa, sem dúvida. Então não tem exagero algum. Gabarito 2, letra E. Questão número 3. No Brasil existem 8 milhões de pessoas que têm diabetes. A alternativa em que a forma de reescrever esse trecho está em desacordo
Bom, leia com calma, em desacordo. Então ele quer a errada. Ele quer a errada. Então vamos lá. No Brasil haverá mais de 8 milhões. É o verbo haver no sentido de existir. Ele é um verbo impessoal. Sendo um verbo impessoal, tem que ficar no singular. Tá certo. Como ele pediu a errada, eu não posso marcar a letra A. Letra B. No Brasil poderão existir mais de 8 milhões de pessoas. Você tem aqui agora uma locução verbal. Esse aqui é o verbo auxiliar e este aqui é o verbo principal. A dica que eu dou é a seguinte: pense no principal sem o auxiliar, como se o principal fosse o único verbo dessa frase. Você falaria, ó, existirão, porque o existir ele varia. Então você vai pegar esse resultado aqui, que é plural, e vai jogar, transferir para o verbo auxiliar. Ou seja, tem que pensar, se o principal sozinho ficaria no plural, quem fica no plural para ele vai ser o seu auxiliar. Por isso, poderão e não poderá. Tá certíssima. Na letra C, haverão adquirido diabetes mais de 8 milhões. Mais uma vez, ó, haverão adquirido tem um verbo auxiliar, o verbo principal. Se o principal estivesse sozinho, você falaria como? Mais de 8 milhões de pessoas adquirirão diabetes. Ou seja, ele ficaria no plural. E quem é que fica no plural para ele? O seu auxiliar também. Não posso marcar a letra C porque está certa. Letra D. No Brasil deverão haver... Não. Olha a resposta aqui, ó. Este é o verbo auxiliar. Este é o verbo principal. Sozinho ficaria haverá, porque é o verbo haver no sentido de existir. É um verbo impessoal idêntico à letra A. Ou seja, ele ficaria no singular. Então, quem é que tem que ficar no singular para ele? É o verbo auxiliar. Então, não é deverão, e sim deverá. Então, gabarito letra D de dado, sem dúvida. E letra E, no Brasil houveram-se mal, ou seja, no sentido de dar-se. Não é impessoal, ele é pessoal. Ele varia. Então, tá certo, né? Mais de 8 milhões de pessoas se deram mal, houveram-se mal. Então, você tem aí uma frase também corretíssima. Por isso, gabarito letra C de casa. Questão 3, letra C. Questão 4. Ó, siga o professor no Instagram, tá legal? Instagram do professor Pedro Henrique, ó, dicas todos os dias, perguntas e respostas. Fale comigo, @professor Pedro Henrique, @professor Pedro Henrique. Legal? Fale comigo lá no Instagram. Siga o professor. Vamos lá. Diabetes mata mais do que a AIDS, né? É uma doença tão grave que é a quarta causa de morte no país. A Organização Mundial da Saúde calculou que até o ano de 2025, mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrerão com diabetes. As ocorrências da palavra que nos períodos transcritos correspondem respectivamente a... Bom, então a primeira aqui, sem dúvida alguma, diabetes mata mais do que AIDS, como eu havia falado, é uma conjunção comparativa. Estou comparando duas doenças. A segunda é uma doença tão grave que eu consigo inserir após a palavra que a palavra consequentemente. Toda vez que você inserir a palavra consequentemente logo após a palavra que, significa que ela é uma conjunção consecutiva, tá legal? Uma conjunção consecutiva. E a dica maior da consecutiva é você conseguir inserir a palavra consequentemente logo após a palavra que. Ficaria uma doença tão grave que, consequentemente, é a quarta causa de morte no país, né? E a Organização Mundial da Saúde calculou, toda vez que você conseguir trocar toda uma oração pela palavra isso, você vai ter aqui uma palavra que, sendo uma conjunção integrante, que introduz uma oração subordinada substantiva. Ó, oração
subordinada substantiva, para que você fique isso em mente. Toda oração subordinada substantiva é introduzida por uma conjunção integrante, tá legal? Então você tem, primeira, conjunção comparativa. Então aqui, ó, a letra D de dado e a letra E já foram para o espaço, né? A segunda, consecutiva. Aí a letra B de bola tem pronome relativo e aqui conjunção causal. E a última, conjunção integrante. Conjunção integrante, a letra C também foi para o espaço. Então, gabarito, não tem dúvida. Letra A, questão número 4. Seguindo, questão número 5. Leia o trecho a seguir. Já entreguei a todas as pessoas. Ó, já entreguei a todas as pessoas. Toda vez que aparecer um A sem um S e um termo seguinte no plural, crase é coisa de animal. A sem S, termo seguinte no plural, crase é coisa de animal. Ou seja, não vamos ter crase aqui. A todas. Então, eu não posso marcar nem A, nem B, nem C. É isso? Não. Isso é que você pensa. Ah, Pedro, tem uma pegadinha porque eu não achei resposta. Ah, não achou resposta não? É porque você não leu corretamente a questão. A questão pede o seguinte, para que você preencha do final para o começo. Ó, marca a opção que preencha do final para o início corretamente as lacunas. Né? Ó, corretamente as lacunas. Então, do final para o começo. Daqui para trás. Então, esse Azinho aqui é o último. Então, ó, eu posso eliminar esta, esta e esta. Caraca, então é de trás para frente. É de trás para frente. E agora? Documento, ó. Todas as pessoas, o documento que irão usar amanhã à tarde. Ó. Amanhã à tarde, o à tarde tem. Por quê? Porque é uma locução adverbial de tempo feminina. E as locuções femininas possuem crase. À tarde, à noite, às vezes, às 16 horas. Né? Então, você tem aí com crase. Ó. Com crase, pronto. Estou eliminando. E depois... na reunião que ocorrerá das 13 às 15 horas. Se você tem D mais AS e é um intervalo de tempo, ó, D mais AS, então aqui você vai ter A mais AS, ou seja, um AS com crase, né, às 15 horas. Então tem que ter um AS com crase, já estamos aí eliminando mais. Estou voltando de trás para frente. Faça a reunião com calma, mas fique atenta a alterações ou às alterações. Só apareceu as, ó, as. Ah, é? Então, ó, fique atenta a alguma coisa, mas o as de alterações, crase obrigatória. Então, com crase. Já elimino, já elimino. Já sei a resposta. Continuando. Que podem fazer nos documentos, pois isso pode trazer prejuízo a nós, antes de pronome, ó, antes de pronome pessoal do caso reto. Neste caso aqui, nem é um reto, é um pronome oblíquo. Ó, antes de pronome oblíquo, tônico, né? Não vai ocorrer crase. Aí, não ocorre crase. Então, sem crase. E a própria pessoa, antes da palavra própria, que é a exceção, tem crase. Se você falar assim, em relação ao próprio homem, não importa. A palavra própria, quando você troca por próprio, automaticamente fica ao próprio. Então, quando isso acontecer, significa que você tem que colocar crase no feminino. Não é isso? Então, você tem a primeira com crase. Com crase. Então, a única opção mesmo é B de bola, questão número 5. Beleza? Questão chatinha, né? Vamos lá. Texto 2. ONU e OMS divergem sobre alcance de epidemia de gripe. Londres e Genebra. Ao ser nomeado ontem na Organização das Nações Unidas, ONU, coordenador de esforços globais para fazer frente à ameaça representada pela gripe de aves, o médico David Navarro disse que a resposta mundial ao vírus determinará se a própria epidemia de gripe humana matará 5 milhões ou 150 milhões de pessoas. Poucas horas depois, no entanto, olha o no entanto aí, que indica oposição,
né? No entanto, a Organização Mundial de Saúde, OMS, repreendeu o médico e fez uma estimativa mais modesta do alcance da doença. Uma epidemia de gripe humana derivada da gripe aviária que se desenrola hoje na Ásia mataria de 2 a 7,4 milhões de pessoas. A estimativa máxima de Nabarro seria 3 vezes maior do que o total de mortes registrado pela pandemia, ou seja, uma epidemia, né, mais disseminada, mais intensa, né, uma maior. O aumentativo de epidemia seria a pandemia, né, da gripe mais letal de todos os tempos, a espanhola, que estima-se teria matado cerca de 50 milhões, né, 50 milhões de pessoas em 1918 e 1919. Nabarro foi repreendido publicamente pela OMS. Beleza, né? Joguinho de palavras agora, ó. A única informação que não está de acordo com as ideias contidas no texto 2 é que não está de acordo. O médico David Nabarro representa a ONU no que tange os esforços globais de contenção das gripes de aves. Sim, beleza. Como representante da ONU, o médico David Nabarro contradisse informação prestada pela ONU. Não. A OMS que fez essa contradição, né? Que contradisse o que o médico disse. Então aqui houve uma inversão. Isso é muito comum nas questões de interpretação textual, né? Nabarro, segundo a OMS, fez estimativas bem mais alarmantes do que a realidade. Segundo a OMS, sim. Houve uma repreensão pública. Ele foi repreendido publicamente pela OMS. Sim. Tá inclusive aqui, no último slide. Repreendido publicamente pela OMS. Só voltar ao texto. A OMS agiu rapidamente no sentido de suavizar uma expectativa negativa. Sim, com certeza. Rapidamente. Poucas horas depois. Aqui, poucas horas depois. Rapidamente. Né? Então, gabarito letra B de bola, questão número 6. Questão número 7. No fluxo textual, aparece epidemia e depois pandemia. Pelo contexto, pode-se inferir que... Poxa, tranquilo, né? Questão número 7. Epidemia e pandemia são termos sinônimos? Não. São sinônimos, não. Epidemia é antônimo de pandemia? Não. Pandemia é epidemia amplamente disseminada? É isso. Epidemia municipal, pandemia nacional? Socorro. E pandemia é resultado de toda epidemia? Não. Toda epidemia? Não. Isso não seriam sinônimos, né? Então você tem aí a melhor opção, bem tranquila, pelo tecido textual, pela evolução do texto, você consegue aí chegar ao resultado. Gabarito letra C. Questão número 8. Não está de acordo com as ideias veiculadas no texto 2, né? Não há certeza de exatamente quantos foram vítimas da gripe espanhola. Não está de acordo? Sim, isso aí está de acordo, né? Questão número 8. Não há certeza de exatamente quantos são vitimados pela gripe que se desenrolam na Ásia. Bom. Vou voltar ao texto. Aqui, vamos lá. A gripe aviária que se desenrola na Ásia hoje mataria de 2 a 7,4 milhões de pessoas. Foi uma informação precisa, né? E aqui, estima-se teria matado 50 milhões. Estima-se. Lá não. Lá ele diz mataria. Então, olha só a questão 8, que bacana. Vamos ler todas. Cadê você? Aqui. Não se pode fazer nenhuma previsão concreta de quantos serão vitimados pela gripe que se desenrola na Ásia. Previsão concreta. Não se pode fazer nenhuma previsão concreta. A ONU se mostra preocupada com a gripe de aves. A divergência a que alude o texto pode ser resultado de um mal-entendido. E aí? Como é que fica essa brincadeira aí? Não há certeza exatamente da gripe espanhola? Realmente, não há certeza. Isso aqui é verdadeiro. Ele quer que não está de acordo.
Não há certeza de exatamente quantos serão vitimados pela gripe que se desenrola na Ásia? Não há certeza? Ou há certeza? De 2 a 7,4. Não se pode fazer nenhuma previsão concreta. Ele está fazendo uma previsão concreta. Isso aqui, ó. Não se pode fazer nenhuma previsão concreta de quantos serão vitimados pela gripe que se desenrola na Ásia. Ó, não há certeza de exatamente quantos serão vitimados pela gripe que desenrola na Ásia. Não há certeza ou há certeza? Há certeza. A OMS falou o quê? Depois, não se pode fazer nenhuma previsão concreta de quantos serão vitimados pela gripe da Ásia. E essa questão aí foi anulada. Anulada. Sabe por quê? Simples. Não há certeza exatamente de quantos serão vitimados? Realmente, não há certeza. E não se pode fazer nenhuma previsão concreta. Não se pode fazer nenhuma previsão concreta. Né? Se a previsão é algo impreciso, uma tese, uma opinião. A ONU se mostra preocupada com a gripe de aves? Sim. A ONU-OMS. A divergência a que alude o texto pode ser resultado de um mal entendido? Não, aí não, né? Aí não, realmente não. Então não vai ser anulada não, gente. Vamos mudar o gabarito. O gabarito que eu passei a vocês foi B de bola, que na verdade é número 8. O gabarito não é B de bola, o gabarito é de escola. Tá legal? Então vamos alterar o gabarito aí. Número 8, letra E. Número 9. Londres e Genebra, ao ser nomeado ontem na Organização das Nações Unidas, coordenador de esforços globais, para fazer frente à ameaça representada pela gripe de aves, o médico David Nabarro disse que a resposta ao vírus determinará se a próxima gripe humana matará 5 milhões ou 150 milhões de pessoas. A forma de reescrever esse parágrafo que altera o sentido, qual o gabarito? Vamos ver, hein? Aí, ó, letra A. Ontem, ao ser nomeado na Organização das Nações Unidas, coordenador de esforços globais, para fazer frente à ameaça representada pela gripe de aves, o médico David Nabarro disse que a resposta mundial ao vírus determinará se a próxima epidemia de gripe humana matará 5 ou 150 milhões de pessoas. Vamos ver. Na Organização das Nações Unidas, o médico David Nabarro disse ontem, ao ser nomeado coordenador de esforços globais para fazer frente à ameaça representada pela gripe de aves, que a resposta mundial ao vírus determinará se a próxima epidemia de gripe humana matará 5 milhões ou 150 milhões. Olha só. Cadê você? Aqui. Ao ser nomeado ontem, né? O ontem está vinculado ao ser nomeado e não ao dizer. Então, aqui ele diz que ontem ele disse. O ontem está vinculado ao disse. Vamos botar aqui a caneta. O ontem está vinculado ao disse. E no texto original, o ontem está vinculado ao ser nomeado. Então, você alterou o sentido na letra B de bola, questão número 9. Normalmente é isso, o adjunto adverbial deslocado. Ao ser nomeado ontem na Organização das Nações Unidas, né? Olha, o médico David Nabarro disse que a resposta mundial da epidemia, matará. Ao ser nomeado ontem, ó, nomeado ontem, ao ser nomeado ontem, a única que está vinculada ao dizer, esse ontem ao dizer é B de bola, por isso, letra B de bola, gabarito. Número 10. Assinale a frase em que o acento indicativo de crase foi mal empregado. Estamos à procura de boas pessoas. Ó, à procura de locução prepositiva feminina. Locução prepositiva feminina. Crase correta. Na audiência, diga a verdade, mas limite-se. Quem se limita a alguma coisa. Mas o a do aquilo é o aquilo com crase certa. Visitou Recife? Não. Quem visita, visita alguma coisa. Verbo transitivo direto. Ele não pede a preposição. Aqui só teria o artigo, por isso a crase é errada.
Tá errado aí, né? Foi mal empregado na letra C. Questão número 10. Sua simpatia pelo governo cubano levou a vestir-se a Fidel. Ó, está subentendida a palavra... Aqui não. Está subentendida a palavra moda ou maneira. Mesmo antes de palavra masculina, se estiver subentendida a palavra moda ou maneira, crase obrigatória. E o horário de atendimento era das 14 às 16. Ó, D mais as, A mais as. O nome disso é paralelismo, né? No curso teórico a gente fala bastante disso aí, né? Então, gabarito, letra C de casa, questão número 10. Questão número 11. A frase em que a concordância verbal respeita a norma culta é a que respeita, questão número 11. Letra A, não basta para entendermos o século XX, não basta. Referências, não. Referências não bastam. Foi herdado do passado, muitos traços foram herdados. Quanto mais separados os saberes, mais se fortalecerão os saberes. Com toda certeza, os que estão no poder. Os que estão no poder se fortalecerão. Colocam-se em questão neste século aspectos importantes. Legal, ó. Quem coloca alguma coisa. Verbo transitivo direto. Então, quando a gente tem um verbo transitivo direto, ou seja, temos uma voz passiva sintética, o tal pronome passivador. E o termo aspectos importantes seria o objeto direto, mas ele foi transformado em sujeito, chamado até de sujeito paciente. Ó, aspectos importantes, sujeito no plural, verbo no plural, gabarito letra D. E decorre do bem-estar, de que ninguém quer abrir mão, vários dos problemas decorrem. Então você tem aí, né, gabarito letra D de dado, questão número 11. E simuladinho, hein? 20 questões, ó. Assinar a alternativa correta é incorreta. Quanto ao emprego dos verbos impessoais, incorreta. Faz 5 anos que não saio de férias. É o verbo fazer, indicando um tempo passado. É impessoal, tá certo, ó. Verbo impessoal fica na terceira pessoa do singular, em regra, né? Então a primeira tá legal. Há algumas semanas é o verbo haver, indicando o tempo passado, também impessoal, fica no singular, tá certa. Segundo a previsão, haverá ventos fortes, é o verbo haver, no sentido de existir. Verbo impessoal fica no singular. À tarde, deve haver uma parada militar. Deve haver é uma locução verbal, ó. Ele ficaria no singular, porque seria o verbo haver no sentido de existir. Quem ficou no singular para ele foi o verbo auxiliar, tá legal? E fazem 10 dias que ela ficou. Não, faz 10 dias. Faz é o verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal e fica no singular. Por isso, gabarito letra E. Beleza? Questão número 13. Verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma plural para preencher de modo correto a lacuna da frase. No plural, vamos ver gabarito da questão número 13. Confia-se ou confiam-se aos professores de português o ensino da norma culta. Confia-se. Por quê? Ele é um verbo transitivo direto e indireto, é um pronome passivador. Quem confia, confia alguma coisa a alguém. E o ensino da norma culta, esse termo aqui funciona como sujeito, o que seria o objeto direto. Então ele fica no singular mesmo, para concordar com o sujeito. Às vezes, convém o uso de termos, ó, convém. Singular, né? Deve-se ou devem-se, sem dúvida. Há pluralidade de contextos escritos e orais, alterações, ó. Devem-se. Porque nós temos, ó, alterações semânticas funcionando como sujeito. Quem deve, deve alguma coisa. A partícula se
PA, pronome passivador, e este termo aqui é o sujeito. Letra D. A sinceridade, mais do que as lições gramaticais dos professores, mas a sinceridade surpreende, singular, e muitas vezes não cabe ou não cabem aos professores que subvertam as instituições. Sujeito oracional. E o sujeito oracional, o verbo fica no singular. Não cabe. Então, gabarito letra C de casa. Questão número 13. Questão número 14. Das modificações feitas na redação da frase, especialmente em relação à geração de empregos, aquele em que a utilização do acento da crase constitui erro é, especialmente em relação à mudança. Legal, certa. Especialmente em relação a toda, não. Antes do toda, que é um pronome indefinido, não ocorre crase. Tá horrível. Errada, B de bola. C. Especialmente em relação à promessa, palavra feminina, crase. Especialmente em relação a forte, crase. Se fosse ao forte, né, tributo. Especialmente em relação à sua, ao seu, crase. Então, muito simples, gabarito, B de bola. Beleza? Mais uma vez com pronome indefinido. Cuidado com ele. Questão número 15. Será preciso muito trabalho e investimento. Uma outra forma de escrever-se essa mesma frase que produz erro gramatical. Número 15. Precisar-se-á de muito trabalho e de investimento. Beleza. Quem precisa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Então, nós temos PIS. Partícula que determina o sujeito. Né? Qualquer coisa, joga no YouTube aí, professor Pedro Henrique, e tem uma dica de PIS e PAs, essa partícula C, gratuito isso, né? Eu coloquei lá no YouTube. E com PIS o verbo fica no singular, por isso ficou precisar-se-á, tá certo. Precisar-se-ão de muito trabalho, não, é a mesma coisa da A, só que ele botou o verbo no plural, tá errado. Investimento será preciso, beleza, além de muito trabalho será preciso, além de muito investimento, será preciso investimento, além de muito trabalho, tudo igual. A errada é a letra B de bola, porque tem um PIS, partícula que determina o sujeito, e o verbo deveria ficar no singular. Beleza? Questão 16. Há erro de concordância na seguinte alternativa. Bastantes pessoas. Toda vez que você conseguir trocar a palavra bastante por muitos ou muitais, é bastantes. E se for muito ou muita, é bastante. Então, muitas pessoas, bastantes pessoas, legal. Pessoas andavam muito por ali. Muito. Então, bastante. Legal. As irmãs são, inclusive no modo de andar, conformes. Elas são conformes. Elas são conformes. Legal. Conforme anunciado, choveu hoje. Conforme anunciado, choveu hoje, tá legal. Havia menos alunas, não. Menos não existe. A palavra menos é uma palavra invariável. Palavra invariável. Então, há erro de concordância na letra E, questão 16. 17. A concordância verbal e nominal estão de acordo com a norma padrão em houveram implicações, não. Houve implicações, porque é o verbo haver no sentido de existir. Errada, impessoal. Propostas, propostas, ou mais adequadas, Quando você tem ou mais, ou menos, ou mais, com possível ou possíveis, o foco está aqui. Está errado, o erro está aqui. Se você tem o, você tem possível. Se você tem a no singular, você tem possível. Se você tem os, você tem possíveis. Se você tem as, você tem possíveis. O foco é entre o artigo, tá legal? E a palavra possível. Então, cuidado com isso. Tá errada. Quaisquer deslizes. Beleza. Perante o consumidor nessa área, quaisquer deslizes provocam. Tá fora. É necessário paciência.
para poderem os trabalhadores, para os trabalhadores poderem conseguir. Isso aqui é uma locução verbal, só está separado, mas é uma locução verbal. E na locução verbal, o principal ele fica no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Arrumando a casa fica necessário paciência para os trabalhadores poderem conseguir seus plenos direitos. O erro tá, né? Peraí. O erro também na letra D. E a letra E, a ação social, um dos temas mais discutidos atualmente, a ação social faz os interessados repensarem a política fiscal, sem dúvida. Gabarito letra E, questão 17. Beleza? Questão 18. Em que alternativa a preposição presente não é exigida pelo substantivo imediatamente anterior? Né? Muito comum isso. Questão 18. Apagar tributo às exigências da divisão, explorar novas possibilidades de autoconhecimento. Olha só, que legal. Quem paga alguma coisa a alguém. Então, quem pediu essa preposição foi o verbo. Gabarito letra A, sem dúvida. Letra B, possibilidades de, consciência de, constatação de, esvaziamento de. Ou seja, o substantivo anterior, ele exigiu a preposição, só na letra A, que foi o verbo, e não foi o tributo. Então, gabarito letra A. Questão 18, questão de regência. A correção gramatical e a coerência textual seriam mantidas inserindo-se o acento grave no A, destacado da seguinte passagem transcrita. Ou seja, ele quer uma com crase e a frase continuaria correta. Ouvimos com frequência opiniões alarmantes a respeito de. O a respeito de, esse respeito, é palavra masculina. Se é uma palavra masculina, eu não posso colocar a crase, não dá. Em benefício de outras línguas supostamente expansionistas, em especial o inglês, atual candidato número 1 à língua universal, crase, beleza, é B de bola. Letra C, por outro lado, e não é possível agradar a todos, A sem S, termo seguinte no plural, crase é coisa de animal, não coloque. O que é que poderia ameaçar? Quem ameaça, ameaça alguma coisa. Se é um verbo que nem pede preposição, crase, não. E também pode, e com maior frequência, criar palavras. Também não. Então, gabarito, letra B de bola. Tá legal? E a questão número 19, 20. A frase cuja regência do verbo respeita a norma padrão. Bom, esqueci-me. Se você usa o verbo esquecer-se, eu me esqueci, tu te esqueceste, ele se esqueceu, com a partícula, com o pronome, o verbo pronominal, você tem um verbo transitivo indireto. Quem se esquece de alguma coisa. Então, de meus. Né? Então, a letra A está errada. Tal atitude implicará, o verbo implicar no sentido de acarretar, ele é um verbo transitivo direto. Ou seja, não pede o em, do em mais a aqui. Não pede esse em. Implicará alguma coisa. VTD. Está errada. Ele desobedeceu à mãe. O obedecer e o desobedecer são transitivos indiretos. Pedem preposição a. Se fosse pai, seria ao pai. Então, a mãe faltou a crase. Está fora. Os candidatos almejam a aprovação. Não. O verbo almejar é transitivo direto. O aspirar, no sentido de almejar, que é transitivo indireto. Mas o almejar é VTD. Então, não vai ter crase porque não houve nem exigência da preposição. E a letra E, o rapaz queria, no sentido de estimar, aquela mulher como se fosse sua mãe. Quem quer, no sentido de estimar, quer a alguém. Então, você tem o a mais o a do aquela, crase obrigatória. Por isso, gabarito, letra E de escola. Tudo bem? Bom, meu aluno, mais uma vez, sou o professor Pedro Henrique. Fiz aí um simuladinho estilo ESAF para que você consiga entender
que a prova não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é uma prova de 20 questões. Há questões fáceis, questões medianas, questões difíceis, como eu fiz o simulado aí para você. Há questões de gramática, há questões de interpretação de texto e semântica, né? Então, não tem jeito. A gente tem que batalhar. Língua portuguesa é uma matéria muito extensa e você tem que dominar aí a parte gramatical, principalmente porque cai na parte objetiva e também cai em cada questão discursiva que você vai elaborar no dia do seu concurso, né? Então você tem aí pelo menos 30% da nota da sua discursiva está vinculada ao emprego da norma culta, as regras gramaticais bem empregadas no texto, tá legal? Acentuação gráfica, ortografia, regência, crase, colocação pronominal, concordância. Então, muitos erros são cometidos e, às vezes, um detalhe ou outro te deixa fora ou dentro de um concurso, dentro de uma vaga. Tá legal? Sou o professor Pedro Henrique. Sigam aí, sigam-me nas redes sociais, meu Instagram, @professor Pedro Henrique, meu Facebook, tem minha página, o e-mail. Se você tiver alguma dúvida em relação a alguma questão, você é aluno do Portal Silvio Santos, conte comigo. Eu sou professor, faço parte da equipe, dessa equipe maravilhosa, tá legal? E eu tenho aí meu WhatsApp também, que eu deixo disponível. Sempre que eu faço uma transmissão ao vivo, eu fico disponível no WhatsApp. Se você quiser falar comigo, eu lhe respondo. A gente tem aí, né, dicas pelo WhatsApp, uma dúvida ou outra eu consigo tirar, tá legal? E é isso aí, estou aqui para somar, para ajudar você a conseguir a sua aprovação. Um grande beijo, muito obrigado e mais uma vez, muito obrigado pela audiência e pelo convite. Sandy, muito obrigado. Valeu, gente.